Educação à distância, mudando realidades. Olá, minha aluna, meu aluno, bem-vindo aqui à nossa unidade 1, professor Arthur Simpson. Para hoje, então, a gente iniciar um pouquinho aí desse bate-papo sobre planejamento estratégico, gestão estratégica, perfeito? Então, vem aqui para o quadro agora para a gente falar sobre os nossos objetivos dessa primeira unidade aqui, tá, gente? Então, primeiramente, aí, conhecer os principais conceitos, métodos e práticas, né, sobre o PE, que é o próprio planejamento estratégico, entender a aplicabilidade do planejamento estratégico para o alcance de objetivos na gestão pública e também identificar as principais interpretações da gestão a respeito de planejamento estratégico, né, gente? E aí, para a gente iniciar o nosso pontapé, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de estratégia, né, professor? Então, vocês bem viram na aula de planejamento estratégico que o tema de planejamento estratégico é um tema abrangente, ele tem que envolver necessariamente toda a organização. Não existe aquela velha máxima, né, de você se fechar numa sala, se trancar, somente a alta cúpula, e vocês ali então decidirem o rumo daquela organização. A gente está falando aqui de uma gestão que tem que ser necessariamente participativa. Então, do piso ao teto, todos os servidores em graus, né, em algum grau diferente, eles têm que ter essa participação no processo de elaboração do planejamento estratégico. Perfeito? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês a ideia que vocês viram lá na aula de forma piramidal. Deixa eu ver se a minha pirâmide vai aparecer aqui. Até agora não apareceu, agora vai aparecer. Os níveis, né, de planejamento estratégico. A gente vê que são 3 níveis. Ficou um pouquinho torto aqui, gente, mas não tem problema não. Lá na alta cúpula está o nível estratégico, né, responsável pela elaboração do planejamento estratégico. No nível do meio, a gente tem o nível tático de planejamento estratégico. E lá embaixo, na base da pirâmide, nós temos o nível operacional. O que eu estava falando para vocês é que, independentemente, né, da posição em que o servidor se encontra, a ideia é que todos participem. Deixa eu ver se vai... Não apareceu aqui. Todos participem da elaboração do planejamento estratégico. Então, quando eu desenho para vocês aqui, não ficou bem torto aí no quadro, né, gente? Mas, enfim, a pirâmide era para ter uma base mais reta aqui, ficou um pouquinho torta aí. Mas essa ideia é para vocês entenderem o dimensionamento, né? Como é que a literatura trata aí dos níveis de planejamento. Independentemente dos níveis, a ideia é que essa gestão estratégica, a ideia é que o planejamento estratégico ele seja integralizado, ou seja, o nível operacional participa, o nível tático também vai participar e, evidentemente, o nível estratégico, que é o responsável pela própria elaboração da gestão estratégica, ele vai estar participando. Mas a ideia é que você consiga, né, em graus diferentes, aí você conseguir servidores, colaboradores de cada nível desse durante a elaboração, durante os insights. Perfeito? Então a ideia, gente, de planejamento estratégico é que ele seja necessariamente integralizador, participativo, né? E não aquela questão de você se isolar ali somente a alta cúpula e esquecer os demais níveis, só falar, olha, vamos rodar aqui então a nossa gestão estratégica. A nossa estratégia vai ser essa aqui, somente passar isso para a organização ladeira abaixo, né? Então essa não é, né, a forma mais aconselhável para a gente então trabalhar a gestão estratégica e, consequentemente, o planejamento estratégico. Perfeito? Falei um pouquinho sobre isso para a gente entender. A gente ainda vai falar sobre o conceito de estratégia, né? Então eu estava falando aqui essa base introdutória para a gente entender e para a gente chegar nessa parte. Mas, professor, como é que vem, né, então essa ideia de gestão estratégica? A gente está falando de organizações públicas, aqui é uma pós-graduação, um MBA voltado à área pública, né? A gente sabe que depois do pós-guerra, né, 1945, 1950, houve uma reorganização, então, do mundo, das principais economias e, consequentemente, das empresas. Então, elas buscavam ser mais competitivas, né? E como é que elas conseguiram, então, ser mais competitivas? Com a introdução da ideia de planejamento estratégico, a ideia de gestão estratégica. E isso
por volta da década de 50, né, onde a gente encontra isso na literatura. Então, na década de 50, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, na Inglaterra, a gente percebe esse fenômeno, né, ou seja, as pessoas, as empresas precisavam se reorganizar. E qual foi a ferramenta que elas utilizaram? O planejamento estratégico. E isso está falando de um cenário de empresas privadas, né? E quando que as organizações públicas começam a utilizar esta metodologia? Por volta do final da década de 80. Então a gente tem essa busca pela competitividade das organizações públicas. Aqui no Brasil, a gente tem a transição do modelo burocrático para o modelo gerencial de gestão pública. Isso acontece basicamente com o PDRAE, que é um programa elaborado pelo Brescia Pereira durante o governo Fernando Henrique, isso em 1995. Então a gente pode falar, de uma forma bem clara e bem objetiva, que o Brasil ele começa a utilizar então os principais modelos de gestão no início da década de 90, muito em detrimento do que estava ocorrendo na Europa, nos Estados Unidos e na Inglaterra, perfeito? Só lembrando disso. Então a gente traz esse modelo de gestão estratégica para dentro das organizações públicas. Então a gente começa a falar agora de cliente, de usuário, de foco no resultado, aquele foco então, até então que era no processo, que era daquele modelo burocrático, ele passa a ter um foco voltado para o resultado. Agora eu tenho que ter uma preocupação exatamente com o alcance da minha política pública, com o alcance da minha ação. Será que ela foi eficiente, eficaz, efetiva? Então esses termos, eficiência, eficácia, efetividade, começam a aparecer dentro das organizações públicas. Até mesmo o curso de vocês, a gente vai falar aqui sobre análise SWOT, BSC, vários termos que são em inglês, professor? Sim, isso são oriundos das organizações privadas. Elas já utilizavam isso para serem mais competitivas, enfim, para terem mais lucros. E as organizações públicas percebem que são ferramentas também totalmente possíveis de serem aplicadas dentro do contexto público, Perfeito? Lembrando que algumas ferramentas, evidentemente, elas vão sofrer algumas modificações, algumas alterações, devido à própria natureza das organizações públicas, que na maioria das vezes tem um foco diferente das empresas privadas, que visam lucro, e nós, organizações públicas, visamos então alcançar o resultado social, enfim, tá? Perfeito? Então vamos então conceituar estratégia, Eu vou conceituar para vocês, eu volto falando um pouquinho ainda desse termo histórico. Então, estratégia é o que, gente? É a determinação dos objetivos básicos de longo prazo de uma empresa, de uma organização, e a adoção das ações adequadas e a afetação de recursos para atingir esses objetivos. Essa aqui é uma definição do professor Chandler de 1962. Temos uma outra definição aqui do professor Igor Ansoff. Estratégia é um conjunto de regras de tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem respeito à relação entre a empresa e o seu ecossistema. A gente percebe, então, dois conceitos aqui bem focados para a área empresarial. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, década de 50 a gente começa, então, esse movimento de planejamento estratégico, de gestão estratégica, mas ainda muito focado nas empresas privadas que procuravam se reorganizar, se reestruturar. Perfeito? E a palavra estratégia, gente, ela vem dessa origem militar, porque os governos militares, os exércitos, eles tinham aquela ideia, eu tenho um inimigo, então eu preciso combater o inimigo, eu preciso vencer o inimigo. Então eles utilizavam de diversas estratégias. Então as empresas acabaram utilizando essa forma, esse modelo também para o campo empresarial. Veremos agora mais ainda um pouquinho sobre o conceito de estratégia. Agora a gente tem o conceito do Porter, o professor Porter, lá na década de 80, que ele vê a estratégia como estratégia competitiva. Ele fala o seguinte, que são ações ofensivas ou defensivas para criar uma posição defensável numa indústria, para enfrentar com sucesso as forças competitivas e assim obter um retorno maior sobre o investimento que aquela organização fez. Temos uma última definição aqui do professor Mitzenberg, até saiu comigo aqui Mitzenberg, mas é Mitzenberg. Estratégia é uma força mediadora entre a organização do seu meio envolvente, ou seja, um padrão no processo de tomada de decisões para fazer face a face, que é o meio envolvente.
De uma forma simples e direta, eu diria para vocês que a estratégia é a capacidade da organização sair de um patamar para outro, perfeito? E a estratégia precisa ser conduzida pela alta cúpula. A alta cúpula precisa estar comprometida nesse processo de estratégia. A estratégia tem que ser de todos. Todos daquela organização devem conhecer a estratégia a qual estão utilizando. Perfeito? Então esse é o conceito. A gente sai então desse conceito e vai agora estudar um pouquinho sobre análise SWOT, né, que é uma outra ferramenta importante aí ao longo da tua aula. Só lembrando, como eu falei para vocês, que essa aula aqui ela tem um foco. Isso é uma aula bem mais objetiva e mais direcionada de acordo com o teu material. Aí no material você vai ler, você vai ter mais conteúdo para você entender e aprofundar os conceitos de estratégia. A gente vai avançando nisso, tá? Mas eu diria para vocês, gente, na primeira unidade são os principais aspectos. Entender o que é estratégia, entender esse dimensionamento do próprio planejamento em si, e aí depois disso a gente entender um pouquinho sobre a ferramenta análise SWOT, ou então matriz fofa, né? que é uma ferramenta que vai auxiliar na elaboração do planejamento estratégico. Pode ser que alguém de vocês aí já esteja habituado, já mesmo utilize essa ferramenta aqui, que é a matriz SWOT. Beleza? A gente vai agora para o quadro, vou falar para vocês o que é o significado e vamos dar alguns exemplos aqui da análise SWOT. Vamos lá, vamos para a tela aqui agora comigo. Professor, o que é basicamente essa ferramenta de diagnóstico estratégico, a matriz SWOT? Gente, ela é um acrônimo, né, que vem do inglês e literalmente significa o que, gente? Esse SWOT aí, né? Strengths, pontos fortes, weaknesses, pontos fracos, opportunities, oportunidades, e os threats, ameaça, né? Então a análise SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas para se fazer um diagnóstico da organização, que compatibiliza o ambiente externo com o ambiente interno no apoio à construção de uma proposta de valor. Vem comigo aqui agora que eu vou te explicar. Professor, a gente leu aqui no quadro, mas e aí, dá um exemplo, fala pra gente de uma maneira mais fácil o que vem ser essa ferramenta. Gente, uma ferramenta, né? O professor tem uma ferramenta aqui que é uma caneta, me auxilia durante a aula. A análise SWOT também é uma ferramenta que vai auxiliar quem? Você enquanto gestor. Então você enquanto gestor de uma organização tem a possibilidade de você utilizar essa matriz SWOT durante a elaboração do teu planejamento estratégico. Perfeito? E ela vai te dar um diagnóstico de pontos fortes, ou seja, aquilo que você tem de muito bom na tua organização. Ela vai te dar um diagnóstico dos pontos fracos, aquilo que você não é tão bom assim lá na tua organização. E também ela vai cruzar com você, dentro da tua organização, as ameaças que essa organização está suscetível de passar, bem como as oportunidades, né, que você pode aproveitar enquanto gestor dessa organização. Perfeito? Só lembrando que ela faz esse cruzamento entre variáveis que são controláveis, ou seja, ponto forte e ponto fraco. A gente chama isso de variável controlável, porque a qualquer instante, né, você pode modificá-las. Aquilo que você tem de ruim, de ponto fraco, você pode. O ideal é que você torne uma fortaleza, né, um ponto forte. E aquilo que você tem de ponto forte na tua empresa, na tua organização, né, se você não trabalhar bem, pode vir a ser um ponto fraco. Então a ideia é que você mantenha aquele ponto forte. Ok? Numa outra variável, nós temos variáveis externas que são incontroláveis pelo próprio gestor da organização, né, que são as variáveis de oportunidades e as variáveis de ameaça, ou seja, a empresa, você enquanto gestor, aquela organização não pode controlar essas variáveis. Ok? Vamos avançar aqui então na tela, vem comigo, que eu vou te mostrar aqui de uma forma bem simples o que é a SWOT. Como eu falei para vocês, nós temos então os pontos fortes, na literatura também tido como fortalezas. Então, além de força, né, ficou a caneta aqui, virou fortaleza. Pode vir também com essa palavrinha aqui, tá? Fortaleza, o ponto forte. E nós temos os pontos fracos. Ponto forte e ponto fraco são fatores internos, variáveis internas controláveis, né? Ponto forte é um fator positivo e ponto fraco é um fator negativo para uma organização. Na outra variável, no fator externo, aquilo que está acontecendo no meio ambiente, nós temos as oportunidades e as ameaças de uma organização. Perfeito? Então aqui, gente, está a matriz SWOT de uma maneira bem tranquila, bem fácil, em qualquer
Google que você der aí, você vai ver que existem várias imagens, várias fotos. Vocês podem então ver até outras matrizes, SWOT, outros exemplos. Mas de uma forma bem básica é isso daqui. Mas professor, é só isso? A gente faz só isso? Não, né? O que você vai fazer aqui no quadro? Por exemplo, você pega essa matriz, né, e faz uma reunião com a tua organização. Você está fazendo um processo de planejamento estratégico. Vocês estão em oficinas de planejamento estratégico. Então, como é que você levanta os pontos fortes dessa organização? Né? Em discussão, colocando isso em uma roda, organizada, sincronizada, perfeito? Então, a ideia é que vocês levantem o máximo possível de informações que levem vocês a terem esse conhecimento sobre os principais pontos fortes dessa organização. As pessoas vão listar lá, de repente elas falam, olha, nós temos um prédio excelente, condições, equipamentos muito bons, nós temos pessoas muito capacitadas, então tudo isso vai sendo pontuado como ponto forte. A ideia é que você numere o máximo de variáveis que vocês conseguirem, perfeito? Então fizeram isso muito bem feito, pontos fortes. Depois vocês passam para os pontos fracos. Isso aqui não tem uma ordem lógica, a gente pode começar, né, em qualquer ordem. E aí você vai então apontar os principais pontos fracos dessa organização. Só lembrando que ponto fraco tem que ser algo em que você possa controlar. Da mesma forma que eu falei, olha, professor, nós temos equipamentos muito bons, mão de obra qualificada, de repente isso também pode ser um ponto fraco. Então, de repente, a falta de uma mão de obra dentro da tua organização qualificada, né? De repente você está em uma localização que não é tão privilegiada, de repente você tem algum problema nas suas instalações, não tem o uso de computadores adequados, falta impressora, falta, como eu posso dizer, equipamento para condições mínimas de execução das próprias atividades, enfim. Então, gente, você pode aí trabalhar a criatividade de vocês. A ideia é que vocês consigam pensar e enumerar o máximo de variáveis possíveis, perfeito? Aí nós temos as duas últimas, né? As oportunidades e as ameaças, lembrando que são variáveis externas incontroláveis, né? Então, o que seriam, né? O que é, né? O que são exemplos de oportunidades? De repente aqui um favorecimento, né? De alguma legislação que venha a beneficiar essa instituição, né? De repente aí um aumento orçamentário, né? Para a sua organização. Então isso é uma oportunidade, você deve aproveitar, é uma variável externa que você não pode controlar, ou você aproveita ou você não aproveita, uma oportunidade. Uma ameaça, no mesmo sentido, de repente alguma legislação que vai aí, por exemplo, deixa eu pensar aqui rapidamente, mas vai diminuir a sua atribuição, né? Um corte orçamentário que a gente vem vendo aí de forma recorrente nos últimos tempos, né? Tanto no âmbito federal, estadual quanto municipal. Então um corte orçamentário pode ser uma ameaça. O que nós passamos, ainda estamos passando, a própria pandemia foi uma ameaça para as organizações? Sim, né, gente? Porque tiveram que se readaptar, alguns servidores infelizmente vieram a óbito, enfim. Né? Então a própria pandemia sim foi uma ameaça, porque é uma variável externa incontrolável, né? Não tinha como a gente colocar isso 3, 4 anos atrás, né, durante uma elaboração de proposta de planejamento estratégico, que nós iríamos enfrentar uma pandemia, né? Foi uma variável externa, né, que praticamente assolou todas as pessoas do mundo, né, e também as organizações públicas. Só lembrando aí que nós tivemos que, num curto espaço de tempo, nos adaptarmos, né, para uma nova realidade mais digital, mais veloz, mais interativa e com mais desafios. Então a ideia da matriz SWOT é essa, que você consiga, né, fazer essa elaboração do ponto forte, ponto fraco, oportunidade, ameaça, que a tua organização esteja enfrentando. A ideia também é que você faça isso daqui, gente, com o máximo de pessoas possíveis, né, através de oficinas, workshops, e sem pressa, né, porque o planejamento é um processo, e um processo não é da noite para o dia, é um processo que ele exige uma compreensão, exige uma condução bem adequada, para que ele tenha o seu resultado pretendido alcançado. Perfeito? Então, nessa primeira unidade 1, o foco principal são esses dois temas que nós tratamos até aqui. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, né, arthur.martins@ifro.edu.br. Só lembrando que é o Arthur sem H, chama lá no Avo, enfim, né, gente? Fique à vontade para vocês aí conseguirem uma comunicação e bem como um acesso mais rápido e mais fácil com os professores do curso, tá bom?
Um forte abraço e até a nossa unidade 2. Educação à distância, mudando realidades.